Esses aqui são três inimigos que podem evoluir a sua gastrite para um câncer no estômago. A gente vai aprender hoje como você faz para prevenir de não praticar os hábitos e comer os alimentos que podem estar agravando a sua doença e fazendo com que a sua doença até mesmo afete outros órgãos. Então, se você sofre com gastrite, refluxo, esofagite e os sintomas que essas doenças trazem, como queimação, bolo na garganta, azia, arroto, gases, fique nessa live aqui até o final, anotando todas as possíveis causas da sua doença e como resolver de uma vez por todas, para que você consiga voltar a comer de forma normal, sem dor, sem queimação, sem azia, e ter o prazer de comer o que gosta. Você quer muito isso? Então fica aqui comigo na live até o final. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Carlos, sou naturólogo, trabalho com medicina natural e o meu objetivo é te ensinar um novo caminho. Não o caminho de apenas tirar frutas ácidas da sua alimentação, ou o caminho de tomar omeprazol, Iselme, antibióticos todos os dias. Nem um caminho de simplesmente fazer uma dieta ou tomar um novo remédio natural. Não. O caminho que eu vou ensinar para você aqui é um caminho novo. É o caminho dos hábitos desintoxicantes que resolvem o problema, que resolvem de vez, que vão na raiz da doença. Então, seja muito bem-vindo. Então, qual que é o tipo de conteúdo que a gente vai passar para você hoje? Muitas vezes a gente quer a solução, quer saber como fazer as coisas. Mas antes da gente aprender a fazer o como fazer, a gente precisa entender as causas, o porquê que eu estou doente. Se eu não entender o porquê, eu não consigo fazer o como. Não adianta você tomar um suco de batata, um suco de babosa, um chá medicinal, se você não está tratando a causa do problema. É muito parecido com a raiz de uma árvore. Meu pai, ele gosta muito de plantar, ele mora aqui na cidade, mas o lugar onde meu pai mora é lá no Paulo Bandeira, que é aqui onde eu moro, em Maceió, conjunto, né? E lá ele criou um mini sítio, né, bem pequenininho ali, e lá tem de tudo que você imaginar. Tem goiaba, manga, jaca, limão, laranja. E eu percebi algo interessante. Meu pai, ele consegue colher os mamões, né, que ele colhe lá, são bem grandes, as jacas. Ele sabe muita coisa de agricultura. Ele teve um dia que ele colheu mangas, só que a manga estava todas manchadas, né? Doentes. E eu perguntei para ele por que essas mangas estão doentes se o senhor está plantando certinho, tal, tudo mais, cuidando, cultivando. Ele falou porque aqui embaixo passa um esgoto próximo do sítio. Então, essa água acaba contaminando a terra. E essa contaminação da terra, esse acúmulo de toxinas, acaba fazendo com que a raiz, né, gere frutos doentes, né? Olha que interessante. A mesma coisa acontece em relação à sua gastrite. Ou seja, a terra é o seu sangue. Se o seu sangue estiver muito intoxicado, estiver sujo, logo esse sangue ele vai produzir um estômago inflamado, que vai gerar esofagite, hernia de hiato, metaplasia intestinal. Então, se eu troco a terra, se eu limpo, se eu nutro a terra, se eu limpo o meu sangue, se eu limpo o meu sangue das toxinas, desintoxico o meu corpo, logo eu desinflamo o estômago e as outras doenças vão indo embora, como a esofagite, a metaplasia intestinal e etc. Vocês entenderam? Então, aprender a desintoxicar, aprender a importância de desintoxicar, como desintoxicar, o que fazer no meu caso específico é muito importante. Por exemplo, eu tenho alunos que, logo quando eles começam o protocolo de gestão plena, eles se dão muito bem com a respiração anti-refluxo. A gente tem um protocolo da respiração anti-refluxo. Outros, a respiração não faz tanta diferença,
Já o protocolo da cura do limão faz muita diferença. Tem algum aluno aqui que já fez o protocolo da cura do limão e se sentiu muito melhor? Deixa aqui o seu depoimento aqui para todo mundo ver. Carlos, eu me senti muito melhor depois que eu fiz a cura do limão em relação à digestão, em relação à queimação, em relação à azia. Já tem alunos que se sentem muito melhor quando, junto com a mudança de hábitos, segue o protocolo emocional, né? Então, assim, cada aluno tem necessidades diferentes, por isso que não existe um remédio, uma receita pronta, uma garrafada, né, que vai resolver o seu problema, mas um conjunto de hábitos que tratam a causa. E aí a gente vai apresentar para vocês esses 3 inimigos. Então, eu preciso que você também corra agora e pegue caderno e caneta, tá bom? Caderno e caneta. Eu não consigo comer limão. A cura do limão não é comer o limão, tá bom? A cura do limão é um protocolo que você faz. Para você poder fazer o protocolo, você não pode fazer assim do nada. Tem que ter uma preparação antes de 1 mês, seguindo o protocolo da desintoxicação. Então, primeiro você prepara o corpo para depois você aplicar o uso do limão. E você vai aplicar ali dentro de um planejamento, dentro de uma rotina, horários, quantidades, com acompanhamento profissional para tirar suas dúvidas. Caso você se sinta mal ou algo desse tipo, que no caso do protocolo de gestão plena, do programa de gestão plena, vai ter eu ali e os outros naturólogos que vão estar nesse processo junto com a gente. Então, primeiro que eu vou citar aqui, que acumula toxinas no corpo, que contribui para o câncer no estômago, é exatamente o uso de antiácidos. Então, a gente precisa aprender o porquê que os antiácidos contribuem para um câncer no estômago, para as úlceras, para a metaplasia. Eu sei que é um tema que você não gosta de falar, você não gosta de ouvir, essa questão de câncer, de úlcera, porque dá medo. Mas se você não entender o que gera o problema, o que causa, como tratar, como prevenir, como que você vai prevenir o problema? Se você, eu não quero ouvir sobre câncer, né? Tá repreendido, não quero ouvir sobre câncer. Como que você vai prevenir? Se você não ouve de um profissional que previne o problema, você vai ficar igual a cego em tiroteio. Você vai ficar lá com medo do câncer, né? Mas ele pode aparecer a qualquer momento porque você não sabe como prevenir. Então, assim, eu sei que você tem medo, mas é importante que você entenda o que está acontecendo com você, exatamente para você poder tratar desse medo, para você poder combater esse medo com a mensagem de esperança. Então, aqui a gente não vai falar de medo, apenas de desespero ou algo desse tipo. Não, nós vamos explicar sim o que é o seu medo de câncer, né? Se ele de fato pode acontecer e uma mensagem de esperança que há sim possibilidade de você prevenir, tá bom? A Eliane colocou assim: eu me senti bem com a cura do limão, melhorou minha digestão. A cura do limão, gente, para quem está perdido, é um protocolo que nós temos dentro do programa de gestão plena, que é um programa pago que eu tenho, onde eu trato as pessoas ali a causa que tem gastrite e refluxo de forma natural, com mudança de hábitos. Mas nesse momento, nós já fechamos as inscrições, então você só vai poder se inscrever na próxima turma, tá bom? Mas ela falou aqui, me senti muito bem com a cura do limão e melhorou minha digestão. Que bênção. Como marcar uma consulta com você? Não tem como fazer consulta comigo. Só quem já é aluno, tá bom? Só pode fazer consulta comigo quem já é aluno do programa de gestão plena. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Escreve nos comentários. Por favor, escreve nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, porque se não tiver, eu vou ter que colocar aqui o microfone para poder o som sair melhor, tá certo? Vamos lá, tá ouvindo bem, né? Primeiro que eu coloquei aqui, uso de antiácidos. Uso de antiácidos. Ele pode gerar arrotos, bolo na garganta, empachamento e muita azia. Você sente algum desses sintomas? Por exemplo, você sente aqueles arrotos em que você sente o gosto da comida, arrotos principalmente depois do almoço, né?
arroto seguido daquela sensação de barriga inchada, aquela sensação de que parece que você já comeu um boi. Você sente essa sensação logo após o almoço, café da manhã ou jantar. As pessoas sentem isso principalmente depois do almoço e do jantar. As pessoas sentem isso. Você também sente isso? Gente, vocês têm que entender o seguinte. Você tem uma ferida dentro do seu estômago. Se você tem esofagite, tem uma ferida dentro do seu estômago e outra ferida no seu esôfago, certo? Quando você pega uma droga como o omeprazol, olha ele aqui, ó. Quando você pega uma droga perigosa como essa, qualquer um deles, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, Iniloc, eu falei Zilog, né? Izelme, qualquer um deles, o objetivo dessa droga é combater, é acabar com o ácido do estômago. Então você toma e você acaba, neutraliza o ácido do estômago. E aí você se sente melhor da dor, da queimação e azia, os arrotos. Passou. Só que o prazol, além de acabar com o ácido do estômago, ele acaba gerando deficiências nutricionais gravíssimas, como a falta de cálcio, vitamina D e vitamina B12. A falta de ácido impede a absorção dessas vitaminas e a sua imunidade fica muito baixa. Além disso, o prazol ele tem toxinas que quando entram na corrente sanguínea acabam intoxicando as células e contribuindo para que essa célula se transforme em uma célula cancerígena. Já foi feito vários estudos que associam que as pessoas que fazem uso prolongado de omeprazol ou antiácidos, elas têm um risco maior, de 40%, chega até a 400% mais chances de desenvolver um tumor no estômago ou um câncer e úlceras esofágicas. Então isso daqui, gente, é um perigo. Isso daqui é o nosso inimigo. A indústria farmacêutica é a nossa primeira inimiga. A gente precisa fazer um movimento de indignação contra o prazol. A gente precisa entender quais são os efeitos colaterais. Se você tem dúvida do que eu estou falando, pegue a bula do prazol e leia os efeitos colaterais que acontecem, né, normalmente, mas leia também os efeitos mais raros, como confusão mental, dores fortíssimas no estômago, deficiências nutricionais e muitos outros sintomas. Então, esse é o problema do prazol. Quando ele enche o corpo, o sangue de toxinas e gera essas deficiências nutricionais, e aí você começa a ter fraqueza, indisposição, tontura, falta de concentração, muito baixo peso. Então, o seu corpo ele fica vulnerável para que a ferida evolua para uma úlcera e da úlcera para um câncer, porque a gastrite ela tem estágios. Eu fiquei com deficiência de vitamina D, ferritina baixa e a imunidade também por causa desses remédios. A Eliane aqui é a nossa aluna. Para quem não sabe, né, a Eliane é uma das alunas que está liberta dos prazóis. Quem aí diz amém, escreve um amém nos comentários. Se você crê também que é possível libertar-se dos prazóis. A Eliane aí está contando o seu testemunho. Então, gente, a gente precisa libertar-se dessas drogas, porque o prazol ele causa uma dependência. Para você ter ideia, a situação é tão grave, que tem pessoas que por usar muito tempo o prazol, durante 1, 2 ou 3 meses, o corpo fica dependente da droga. Isso é muito grave. Então, o corpo ele para de produzir o ácido do estômago. Ele para totalmente e não volta mais a produzir. Porque de tanto você combater o ácido, chegou uma hora que o estômago pensou assim, ele não quer ácido aqui. Toda vez que eu produzo ácido, ele combate o ácido. Eu produzo ácido, ele combate o ácido. Então o estômago para de produzir esse ácido. E o que isso gera? Isso gera arrotos, a vida inteira sofrendo com arrotos, com refluxo, com bolo na garganta, com pigarro. Eu pergunto, você aguenta ficar a vida inteira nessa situação?
Você aguenta ficar a vida inteira sofrendo? Quanto que você vai gastar se você passar mais 5 anos sofrendo? Mais 10 anos sofrendo? Hoje eu atendi uma aluna, fiz uma consulta, o nome dela é Maria. A Maria falou que já tinha ido para diversos nutricionistas caríssimos. Ela falou: Carlos, eu já gastei mais de acho que cerca de 7.000 reais. Fui para nutricionistas caríssimos. Ela me mostrou lá o tanto de remédio natural e suplementos que passaram para ela. Muitos tipos de suplementos e remédios naturais e tinturas e extratos. Porque as pessoas são assim, quando elas não te enchem de remédio de farmácia, elas te enchem de remédio natural e suplemento. E elas passam excesso para você. 4 tipos de vitaminas, 5 tipos de garrafada, 30 tipos de suplementos e te enche de suplementos. E a indústria dos remédios naturais é outra indústria que nós precisamos também criar um movimento de indignação para não ser dependente dos suplementos e remédios naturais, das falsas promessas de cura com remédios naturais. É outra indústria. Então, ao invés de a gente usar o prazol, a gente vai fazer a desintoxicação, né? Essa mudança de hábitos. Vai aprender a tomar o banho de sol do jeito certo, vai usar as frutas ácidas na combinação e da maneira correta para poder desintoxicar o corpo, para que o estômago volte a produzir o ácido novamente. Não é comer abacaxi que vai curar você ou resolver a falta de ácido. É todo um conjunto de hábitos. Isso vai envolver alimentação gastroprotetora, isso vai envolver cuidado do emocional, isso vai envolver um relógio biológico adequado, isso vai envolver muitas vezes usar frutas ácidas da forma correta, preparando o organismo primeiro. Aqui tem o abacaxi, nós temos o limão, temos a acerola. Então a gente precisa trocar o prazol por esses hábitos. Mas calma, não estou falando aqui que você vai parar de usar prazol por conta própria, ou não estou recomendando que você pare de usar isso daqui. O que eu estou aqui explicando para você é as consequências do uso. Porém, você só pode retirar o prazol junto com o seu médico. O seu médico, ao ver a melhora de hábitos, ele mesmo vai desmamar o seu prazol ou vai, né, retirar por completo o seu prazol quando ele vê que você está melhor, quando ele repetir endoscopia. Porque, como eu disse, eu não tiro o remédio de ninguém, mas também não incentivo ninguém a tomar. Eu nem prescrevo, também não tiro o remédio de ninguém. Então, não estou aqui interferindo no tratamento médico do gastro. Eu estou aqui apenas passando as informações que estão dentro dos estudos científicos e dentro da própria bula em relação ao uso de prazol. Para você tirar, você precisa saber o que está fazendo. Ter ali o profissional junto. Show? Então, a gente precisa fazer essa desintoxicação do organismo, tá bom? E como eu falei, não é apenas o abacaxi. O abacaxi eu citei como exemplo, mas você precisa de um conjunto de alimentos. Escreva assim: eu digo não à indústria farmacêutica. Eu digo não à indústria farmacêutica. Por quê? Porque nós precisamos conscientizar as pessoas que remédios eles foram criados para emergências. Emergências. Pode ser que a pessoa precise de um prazol em uma emergência, quando vai numa UPA, quando está muito mal, o estômago, muita dor. Mas você ficar tomando isso todos os dias, a vida toda, gera, como é que eu posso falar? Consequências terríveis e, muitas vezes, irreversíveis. O que significa irreversível? Significa que a pessoa não tem mais como libertar-se dos prazóis. É raro, ou sim, mais raro, mas tem pessoas que, de tanto tomar por muito tempo, acabam tendo ali a sentença de que vai ter que tomar a vida toda esse remédio. Eu tenho certeza que você não quer isso para sua vida. Tá, beleza, entendi. Então você precisa anotar aí. O uso de antiácidos é a primeira coisa que alimenta o câncer.
Então, eu digo não à indústria farmacêutica. Beleza, perfeito, perfeito. Agora, segundo problema, segunda coisa que alimenta o câncer, combinação alimentar errada. Escreve aí, má combinação alimentar. Eu sei que o que você mais gosta é quando fala de comida, porque é o que você quer o prazer de comer, você quer poder comer com tranquilidade, na casa da sua avó, da sua mãe, no almoço de domingo, né? Poder comer os alimentos ali sem medo de que aquilo vai causar dor, queimação, azia, sem medo de que no outro dia eu vou acordar com arroto, com gases, eu vou acordar com prisão de ventre, né? Sem medo de que eu vou comer ali, vou passar mal, vou ter que ir para a UPA, ou que eu vou ter uma diarreia. Então eu sei que é isso que você quer e a gente vai conversar sobre isso. A combinação alimentar errada, ela é responsável por gerar dor, gases, distensão abdominal e prisão de ventre. Essa aluna que eu atendi hoje, ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, Carlos, veja bem, eu fiz muitas dietas, eu pagava caríssimo, caríssimo, acho que cerca de 2 a 3 mil reais na consulta, né, para poder fazer em profissionais que passam dietas, food maps, em que eu tinha que tirar muita coisa. Eu tirava muita coisa, eu restringia muita coisa. Tirei frutas ácidas, tirei isso, aquilo, tudo mais. Mas eu continuava comendo algumas comidas que eram inflamatórias e muitas combinações erradas. Por exemplo, ela falou algo assim: me passaram para eu poder comer de 3 em 3 horas, para me comer 6 vezes ao dia, mas eu tinha que tomar água até meia hora antes e 2 horas depois. Como que eu ia tomar água meia hora antes, 2 horas depois, se eu tinha que estar comendo distante, né? Então ela comia às 7 da manhã e tinha que lanchar, por exemplo, às 9, às 10, exatamente na hora que ela vai tomar água. Então, como é que eu vou conseguir regular esse relógio biológico da água se eu tinha que comer 3 horas, de 2 horas, comer 5, 6 vezes ao dia, né? E ela disse ali que começou a se sentir mal, começou a se sentir pior. Então ela gastou muito, pegou uma dieta que tinha combinação alimentar errada, piorou a doença e começou a se sentir muito mal, fraca, de esporte, etc. Aí você acha, o que foi que fizeram? Procuraram a causa? Não. Empurraram um monte de vitaminas e remédios naturais para tentar resolver o problema. E não resolveu. Porque depois que ela tomou um produto natural e se sentiu muito mal, ela ficou com medo de tomar os outros. Então, é por isso que as dietas não funcionam. Quando eu falo das dietas, eu não estou condenando todos os nutricionistas, tá bom? Não estou condenando os nutricionistas. Eu estou condenando a indústria da nutrição, que muitas vezes já são educados a prescrever para as pessoas alimentos inflamatórios. Porque a nutrição tradicional, ela não pensa assim, o que ele precisa para resolver o problema de vez, para tratar a causa. Eles pensam assim, o que você gosta? Coma de tudo com equilíbrio. E a pessoa vai comendo de tudo com equilíbrio, que não existe equilíbrio no que não presta, né? Vai comendo de tudo com equilíbrio e não vê melhora, e só vê piora, e vai perdendo mais peso, e a queimação aumentando, e a azia aumentando. Por quê? Eles dão o que você quer e não o que você precisa. Então, o naturólogo, ele te dá o que você precisa. A nutrição, o nutricionista, na maioria dos casos, tem exceções, eles dão o que você quer comer. Não se preocupe, eu vou dar para você tudo que você gosta, tudo que você quer comer. Eu vou colocar aqui para você. Quer comer 6 vezes ao dia? Bora comer 6 vezes ao dia. Se quer comer queijo? Vamos comer um queijinho mais light. Se quer comer café? Bora para o descafeinado. Quer leite? Pode tomar leite. É só usar o desnatado, é só usar o integral, é só usar o... E a pessoa vê o quê? Inflamação piora a cada dia. E você não sabe o porquê que você já tirou de tudo da alimentação, o porquê que você já fez dieta e você não consegue resolver o problema. Essa é uma das causas, porque a dieta está errada. Aí você fala, então você tem uma dieta certa? Não, porque eu não sou nutricionista. Então não estou aqui
passando para vocês uma prescrição de uma dieta. O único que pode prescrever dieta, pela lei, é o nutricionista. Então se você não passa a dieta, o que você faz então? O que eu faço é o que está na lei. A lei fala que o dever do naturólogo é ensinar as pessoas a tratar a causa das doenças, inclusive as doenças digestivas, através de um protocolo de trofologia. O que é trofologia? Trofologia é o estudo da alimentação natural para tratar causas de doenças. Então, o naturólogo ele passa uma sugestão de uma alimentação gastroprotetora. É diferente, porque eu não vou apenas passar uma dieta restrita com cálculos. Não, isso daí é função do nutricionista. A minha função aqui é te ensinar a comer comida de verdade, a comer uma alimentação gastroprotetora, a incluir no seu dia a dia, na sua vida, alimentos simples como frutas, legumes, verduras, cereais, a encher a sua casa de alimentos que combinam. E essa combinação alimentar, só quem ensina é o naturólogo, porque o curso que ensina a combinação alimentar é a faculdade de naturologia clínica. A nutrição não tem essa parte da combinação alimentar, da alimentação integral, da questão da regularidade, quantidade, combinação, mastigação, limpeza intestinal, desintoxicação, desparasitação. Esses são conceitos aprendidos dentro da faculdade de naturologia clínica. Naturologia clínica. Então, você precisa entender isso para que você consiga vencer a dor, os gases, a prisão de ventre e as doenças que afetam o intestino. Alguém perguntou assim, o que tem a ver o estômago com isso? Pois é, a gastrite, o refluxo, a má digestão acaba gerando fermentações que inflamam o seu intestino. Vocês entenderam? Então, o objetivo aqui é que você entenda que você precisa fugir da indústria alimentícia, da indústria das combinações alimentares que pioram o seu problema. Então, você vai escrever nos comentários o seguinte, não adianta comer saudável, tem que comer bem combinado. Escreva assim, quero comer bem combinado, quero comer bem combinado. Então, não adianta você pegar o abacaxi, como a nutrição ensina, e você partir o abacaxi em rodelas e colocar em cima do arroz com feijão e carne para ajudar a digerir a carne, porque o abacaxi tem uma enzima que digere a comida. Se você fizer isso, se você fizer esse tipo de combinação, você vai sentir muita dor, muita queimação, muito arroto, entendeu? Então você vai poder comer abacaxi, sim, mas na combinação, então quero comer bem combinado. Muita gente aqui escrevendo. Para vocês está fazendo sentido, gente? Escreve aí nos comentários. Vocês têm que anotar. Tudo isso que eu estou ensinando aqui, vocês têm que anotar. A gente já aprendeu aqui, né, que o prazol contribui. Agora estamos aprendendo sobre as dietas. Carlos, o que tem a ver a dieta com câncer no estômago? O Dr. Otto, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, assim como o Dr. Boarim, assim como o Dr. Márcio Bontempo, eles descobriram, né? Por exemplo, o Dr. descobriu que a causa primária do câncer é uma alteração nas células do estômago. Quando as células estão com excesso de toxinas e deficiência de nutrição, essas células começam a se transformar em células cancerígenas, em células ulceradas, que geram perfurações no estômago. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que essa célula ela elimine toxinas diariamente e ela seja nutrida adequadamente. Vocês entenderam? É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa de nutrição e desintoxicação. Nutrição e desintoxicação. Quando você tem, por exemplo, o abacaxi, ele traz nutrição. Ele tem vitaminas, sais, minerais, enzimas que nutrem o seu organismo. Mas ele também tem ácidos, ele tem solventes, ele tem substâncias anti-inflamatórias.
que ajudam a derreter a gordura do sangue, que ajudam a eliminar bactérias, a estimular a digestão, a estimular o ácido, entende? Agora, quando você tem uma alimentação que você combina e essa alimentação gera rotos, gera gases, gera azia e assim vai, essas fermentações geram muitas toxinas que se grudam às células e essas células podem se transformar em células cancerígenas, entenderam? E outra coisa, quando você come e a comida não digere, inflama, intoxica, ela acaba não levando nutrição suficiente para as células. Então, além das células estarem muito intoxicadas, elas também ficam desnutridas. E isso faz com que a célula, por exemplo, evolua para uma célula cancerígena. Carlos, então é isso que acontece na metaplasia intestinal? Não. A metaplasia intestinal e a hiperplasia no estômago tem outro processo que acontece, que eu posso explicar para vocês depois, Mas que é diferente do processo do carcinoma do câncer, porque muita gente tem medo, Nossa, eu tenho metaplasia, eu tenho hiperplasia, então eu estou com câncer, porque o nome é parecido, Metaplasia, metástase. Então, como os nomes são parecidos, as pessoas ficam em desespero, porque ela não sabe a diferença de metaplasia, hiperplasia, metástase, mas não é a mesma coisa. A metaplasia são células mais firmes que protegem o estômago. Então, é um estímulo de defesa do corpo. Mas, claro, tem que ter cuidado, porque se aquele local não for bem cuidado, ele pode sim evoluir para um câncer. Hoje eu conversei com uma aluna que ela está com refluxo, bolo na garganta, pigarro, e aí tem 2 meses que ela está no protocolo, está muito melhor, mas é aquela questão assim, tipo, a gente fica naquela ansiedade de curar logo, eu estou há 2 meses, estou muito melhor, mas eu já queria estar curado. E aí, ela perguntou, mas o que está causando meu bolo na garganta, meu refluxo? Eu expliquei para ela, olha, depende. Aí eu tive que conversar com ela. Como é que era o seu sono? Eu passei assim, muitos anos dormindo 3 da manhã. Eu dormia 3 da manhã. Tá certo. Aí eu expliquei para ela, você sabia que a restrição do sono durante muitos anos, ela gera a falta de ácido, de enzimas, o relaxamento do esfíncter? Não, eu não sabia. Pois é. E o sol? Nunca tomei sol. E a questão as coisas que você bebia? Eu bebia de tudo. Eu bebia chocolatado, Danone, leite, café, o que viesse pela frente. Comida, eu comia de tudo. Comia de tudo que você imaginar. O que viesse pela frente, eu estava comendo. E, entendeu? E o seu emocional? Eu passei um tempo com depressão e ansiedade. Aí você vai juntando o quebra-cabeça. Aí você pega, a pessoa tem problemas com sono, a pessoa teve problemas com bebidas intoxicantes, comidas inflamatórias, a pessoa veio da depressão e ansiedade, a pessoa veio de um quadro que nunca se expôs à luz do sol corretamente. E aí, vai juntando, cortisol alto por causa da ansiedade, deficiência de vitamina D pela falta de sol, falta de ácido porque a pessoa não está comendo a alimentação correta, desidratação das células, então a pessoa não consegue mais engolir a comida corretamente e fechar o esfíncter porque não tem força. Aí você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça até você chegar à causa do problema. São esses hábitos errados que precisam ser corrigidos. Aí não existe uma garrafada, um remédio, uma dieta para essa pessoa. O que existe é um plano de estilo de vida desintoxicante, um relógio biológico, uma rotina desintoxicante, de horários para comer, dormir, tomar água, horários com os hábitos que vão resolver o problema de uma vez. Vocês entenderam? Existe um planejamento, existe um plano, uma estratégia, um mapa, o protocolo DP, algo que vai organizar a vida dessa pessoa. Eu seria injusto e mentiroso se eu chegasse para vocês hoje e eu dissesse: faço suco de abacaxi,
e aí você vai resolver todos os seus problemas. Pega o chá de camomila com espinheira santa, com não sei o que, e toma 30 dias que você vai resolver todos os seus problemas. Quando eu sei que a insônia da pessoa, quando eu sei que o estresse da pessoa, quando eu sei que a falta de água correta da pessoa é o que gera o problema, eu sou um mentiroso quando eu falo que o que vai resolver é uma garrafada, é um chá, é um suco. Seria muito mais fácil eu falar isso. Mas eu sei que o que vai resolver é quando a pessoa pega a estratégia, o método certo e vai na raiz do problema, nos hábitos errados. E é por isso que eu crio aqui com vocês agora um movimento de indignação contra a indústria alimentícia. Então escreve aqui nos comentários, eu digo não à indústria das dietas. Eu digo não à indústria das dietas. Existem bons nutricionistas, existem boas dietas, mas a maioria do que é passado por aí são dietas inflamatórias. Então, eu digo não à indústria das dietas, à indústria alimentícia. E o último são os problemas emocionais. Os problemas emocionais podem ser aquilo que está impedindo você de vencer a sua gastrite, o seu refluxo e a sua esofagite. E o que eu vou falar hoje, essa parte aqui do emocional é uma das mais importantes. Então, se você chegou até aqui, fique até o final. Que talvez é isso que está gerando o seu problema, tá? Então, problemas emocionais geram fraqueza, sono, indisposição, insônia, perca de peso, deficiências nutricionais e assim vai. Você tem algum desses sintomas? Tá. Carlos, o que tem a ver meu problema emocional? Eu vou precisar agora com você. Gente, tudo isso vocês têm que anotar, porque vocês vão parar em casa e vão fazer uma análise da sua vida. Vocês vão fazer uma análise da sua vida. Tudo que eu estou falando aqui você vai parar hoje à noite, você vai pensar e você vai refletir. Quem aqui já está pensando, eita, eu tenho que melhorar meu sono, eita, o meu emocional, eita, a questão do sol, a alimentação, tem que comprar mais coisas saudáveis. Quem aqui já está começando a pipocar de ideias, está se animando para recomeçar a partir de hoje a sua mudança de estilo de vida? Escreve assim nos comentários, ó. A partir de agora vou recomeçar. Escreve aí. A partir de agora vou recomeçar. Quero recomeçar. É importante. Vejam bem, funciona assim. Em sua maioria, a maioria de nós, Carlos, fala um pouco da causa do tratamento da neoplasia, neuroendócrina do estômago. Olha, nunca ouvi falar. Já ouvi falar da neoplasia, agora neuroendócrina? Neoplasia neuroendócrina do estômago. Deve ser coisas mais raras, né? Mas anotei aqui para poder pesquisar, viu, Thaís? Que eu não sei te explicar o que é, tá bom, gente? Tem coisas ainda que eu não sei. Eu vou descobrir uma coisa nova a cada dia. Eu nem sabia que existia esse diagnóstico que ela falou aqui. Fazendo tratamento com Iselme, 20 mg, para tratar esofagite e gastrite inflamada de grau moderado e inflamação do esôfago. Me sinto melhor. Tratamento de 6 meses, acompanhamento com nutricionista. Ok? Você está usando exatamente o quê? Remédios e dieta. Remédios e dietas. Mas, além disso daí, você já sabe que essas duas coisas não resolvem o problema. Tá bom? Então, além de você estar lá com o seu gastro e com o seu nutricionista, procure também mudar os hábitos, tá bom? Procure também mudar os hábitos. Nem tudo, gente, é comida. Escreve aí nos comentários. Nem tudo é comida, né? Nem tudo é comida. Vamos lá. Então, muitas vezes nós temos doenças emocionais. Então, antes de você ter gastrite, você já tinha doenças emocionais. Ou você era estressado, ou já era ansioso, ou já era depressivo, ou já tinha síndrome do pânico. Você já tinha algum quadro de crise emocional. Ah, mas eu não tinha não, crise tinha, que não percebe. Tem gente que é ansioso e não percebe. Show? Essa carga, eu vou dar um exemplo. Um homem
um homem que trabalha em serviço administrativo de uma empresa, ou trabalha de Uber, ou trabalha de mototáxi, ou trabalha de pedreiro, ou trabalha de vigilante. Eu sempre estou conversando com eles. 95% dos homens que eu converso sobre a questão da saúde deles, eles falam que estão doentes. Eles falam assim: eu estou estressado, eu estou esgotado, sobrecarregado, porque eu trabalho no emprego comum, 8 horas por dia, saio cedo, chego tarde, e isso não é suficiente para pagar as contas de casa. Então eu preciso trabalhar extra, eu preciso trabalhar a mais. Só que eu me sinto infeliz porque eu estou cada vez mais doente, né? Eu estou cada vez mais longe da minha família, eu estou cada vez mais com pensamentos negativos. Então me diga, se um homem na situação dessa, se ele não está com problemas emocionais, com certeza está. Com certeza está. Os homens que estão aqui, me confirmem aí. Fala aí qual que é a profissão que você está. Vamos pegar uma mulher que está sobrecarregada porque ela precisa cuidar da doença, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar do esposo, ela precisa cuidar das coisas da igreja, ela precisa resolver os problemas da mãe, os problemas do tio, da tia, da avó, ela precisa fazer compras, isso com refluxo, com dor, com azia, né? E muitas vezes é trabalhar fora, coloca as crianças na creche, trabalhar fora. Essa mulher pode estar aí ansiosa, depressiva. Você entendeu? Então, isso daí eram coisas que você já tinha antes de ter a gastrite. E esse quadro, ele acaba gerando em você um aumento, né? A ansiedade, o medo, o estresse, a angústia, a síndrome do pânico, ela aumenta o cortisol, a adrenalina, o ácido lático, e o aumento desses hormônios relaxa o esfíncter, inibe o ácido, inibe a produção de enzimas, diminui o peristaltismo. O que isso significa, Carlos? Significa que você vai ter arroto sem o ácido, significa que você vai ter gases sem as enzimas digestivas, significa que você vai ter hérnia de hiato com o esfíncter relaxado, significa que você vai ter bolo na garganta, pigarro, tosse que não passa por nada, soltando uma gosma, porque você não tem mais o peristaltismo, não consegue engolir corretamente o alimento. Então não vai adiantar, se o problema é a ansiedade que está inibindo, não adianta tomar o prazol, não adianta tomar remédio natural, não adianta fazer dieta, não adianta fazer cirurgia do refluxo, não adianta tentar tomar antibiótico para matar a H. pylori, não adianta tomar suplementos milagrosos, nem produtos que dizem que vão curar, como o Botazil, o Aloe Vera da Forever, o óleo essencial do Terra Digest. Vocês entenderam? Se o problema é a ansiedade, você pode fazer isso tudo, você vai ficar a vida toda assim. Enquanto você não tratar as doenças digestivas, você não consegue resolver, as doenças emocionais, você não consegue resolver as doenças digestivas. Ah, mas é só emocional? Pode ser que seja. Pode ser que a sua gastrite é nervosa, começou na cabeça. Pode ser que seja os problemas emocionais junto com os hábitos errados. Gente, quem aqui tem dúvida ainda que se o problema é emocional, a gente não resolve tomando remédio? Quem tem dúvida, escreve aí nos comentários. Carlos, eu entendi, concordo ou discordo. Se você concorda ou discorda, escreve aqui, discordo ou concordo. Eu não estou falando que todos os problemas de gastrite vêm do emocional, mas eu estou falando que se o problema, é por isso que você tem que investigar a causa. Se o problema aqui do JP é o sono, o que é que o JP tem que fazer? Ele vai ter que regular o sono, dormir cedo, acordar cedo, dormir 8 horas por noite, comer menos à noite, não comer tarde da noite, tomar um chá calmante antes de dormir, entendeu? Ele vai ter que resolver o sono. Mas se o problema do César, né?
J. César, se o problema dele é a alimentação, a combinação errada, então ele vai ter que aprender a combinar certo. Ah, Carlos, eu acho que o meu é tudo, Carlos. Eu preciso combinar direito, eu preciso dormir certo, eu preciso cuidar do meu emocional, o meu é tudo, Carlos. Se o seu é tudo, você só resolve o problema quando você resolve isso tudo. Ah, mas eu não tenho paciência de tratar emocional, regular sono, fazer exame para ver como é que está a vitamina B12, a vitamina D. Gente, se você não tem paciência de ir na causa, você vai ter que ter paciência de ficar sofrendo com o problema ou esperando o problema evoluir para um câncer ou uma úlcera. Só tem dois caminhos. Ou você tem paciência e vai investigando e tratando a causa, ou você fica impaciente e continua aí tomando seu remédio natural, fazendo sua dieta, tomando seus remédios de farmácia, seus antibióticos, continua. Vai levando, vai sobrevivendo. Então a gente tem que procurar esse caminho melhor, o caminho da mudança de hábitos, entendeu? Minha mulher está com depressão, um fato a mais. No caso, César, você tem gastrite e a sua esposa depressão, ou a sua esposa que tem gastrite também tem depressão? Eu não entendi essa questão. Escreve aí para mim. Vocês entenderam, gente? Então, quando as pessoas colocam no Google, né, pesquisa nos artigos científicos a relação do emocional com o câncer, quantas pessoas, gente, que não evoluem a gastrite para um câncer por causa da negligência desses hábitos? O que tem a ver o emocional com o câncer? Como eu falei, o aumento do cortisol, da adrenalina e do ácido láctico em excesso, esses hormônios são bons, mas quando eles estão em excesso, eles geram toxinas. Essas toxinas são chamadas de radicais livres, e essas toxinas são as que se agarram com a célula e acabam transformando uma célula saudável numa célula cancerígena. Eu vou dar para você um exemplo. Você tem filho? Quem aqui tem filho? Escreve nos comentários. Vê bem, você dá um conselho para o seu filho. Filho, não se mistura com fulano, não se mistura com esses amigos, porque esses amigos usam drogas, esses amigos são pessoas que gostam de festas mundanas, esses amigos, eles te levam para o mau caminho, e o seu filho não dá ouvidos, então ele vai lá e se mistura com esses amigos, e esses amigos contaminam o seu filho, influencia ele, e agora o seu filho começa a usar drogas, e agora o seu filho se torna um assassino, Deus o livre. A mesma coisa é a célula saudável. Ela está saudável, ela começa a se misturar com a produção excessiva de hormônios da ansiedade. Ela se liga com esses radicais livres e esses radicais livres transformam as células saudáveis em células cancerígenas. Então você pensa assim, três coisas que alimentam câncer que a gente aprendeu hoje: uso de iprazol, indústria farmacêutica; uso de combinação alimentar errada, indústria alimentícia; e por último, problemas emocionais. Então, gente, o que você precisa não é de um novo remédio natural. O que você precisa é de realmente um cuidado da saúde emocional. E eu posso te aconselhar. Te aconselhar o quê? Primeiramente, a procurar Deus, fazer um propósito com Ele. Hoje eu estava conversando com uma aluna, eu falei assim, para que você possa resolver o seu problema, a célulazinha do seu estômago precisa voltar a produzir o ácido e as enzimas digestivas. Ela falou, mas como é que eu faço para que essa célula produza? Bom, de acordo com a ciência, quando a gente desintoxica essa célula, ela volta ao normal. Porém, para você e para mim, eu sei que 95% aqui de vocês são cristãos, a gente crê que a cura é algo sobrenatural. Então, o poder de Deus é o que traz a cura verdadeira, né? Com o nosso esforço. Então, se aproximar mais de Deus, né? E pedir a Ele a cura. Segundo lugar, procurar, né? Estar mais perto também da palavra de Deus, de pessoas que te aconselhem. E também, se Deus te der algum direcionamento para procurar um profissional, também pode procurar o profissional. Quando eu fico com raiva ou estressado, piora muito a minha gastrite. Exatamente. Agora pense quantas vezes você ficou estressado. Vocês entenderam, gente?
Vocês entenderam? A minha sobrinha tem 9 anos, está com um bolo na garganta. O que fazer? Carlos, manda uma mensagem para mim no meu particular, que eu vou te passar o contato da nutricionista que trata crianças, tá bom? Eu não trato crianças que têm refluxo, gastrite, mas ela trata. Então manda uma mensagem para mim, tá bom? Eu vou até anotar aqui o seu nome, né? Carlos Alberto Laum. Ok, gente? Então, Carlos, e como é que eu faço para poder começar esse processo, esse tratamento? Você vai assistir a minha live de quinta-feira às 19h30. Então anota aí, toda terça e quinta às 19h30. Segundo passo, você vai clicar aqui no link do meu perfil e entrar no meu grupo, o grupo de comunicados. Lá nesse grupo a gente vai avisar sempre que tiver uma live nova, um evento, né? A gente vai abrir daqui a alguns dias o evento Restauração Gástrica, que é um evento que a gente vai ensinar o como. Hoje eu ensinei a vocês o por que vocês têm que fazer essas mudanças, tratar a causa. Mas lá no evento Restauração Gástrica, eu vou ensinar o como fazer, como combinar, o que é o relógio biológico, né? O que é a alimentação gastroprotetora. Então a gente vai ter um evento de uma semana, 3 aulas, para você aprender. Clica na bio aqui no perfil, aqui ó, no nome Carlos, entre no grupo para você não perder mais nenhuma informação. Ela foi diagnosticada com pedra na vesícula quando tinha 5 anos. Manda mensagem no particular que a gente conversa com mais calma, tá bom? Eu passo o contato dela e você conversa com ela, conta o caso, a situação, viu? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe, espero vocês quinta-feira na próxima live. Muito obrigado, valeu.